Bom dia, graça e a paz. Deus abençoe a cada um de vocês. Enquanto você está ofertando, eu vou continuar ainda falando um pouquinho da oferta, por quê? Quero falar para vocês a questão das nossas cadeiras da igreja, né? Quantos participaram mesmo daquele desafio das cadeiras? Amém? Então, muitos às vezes não estão aqui, não sabem ou não ouviram, não é? Mas a gente já comprou as cadeiras, tá? Amém, igreja? Aleluia. Aí, o dinheiro que nós arrecadamos nos desafios, tá? Para o nosso alvo, ele é 50 a 60 cadeiras. Deu para comprar 29 cadeiras com o dinheiro que foi arrecadado desse desafio. Amém? Só que nós compramos mais 21 cadeiras por causa da fabricação, né? Já da quantidade. E eu estou continuando, nós estamos continuando com esse desafio das cadeiras. O valor proposto foi em R$300, tá? Graças a Deus que com esse valor deu para comprar essas cadeiras. Elas já foram encomendadas, já recebi já a provinha do logotipo que vai ser estampado na cadeira. É uma cadeira de tecido, né? E bem legalzinha, tá? Só que nós estamos continuando com a campanha. Então, quem não participou e quem participou e já quer, né, participar para completar essas 21 cadeiras, pode pegar o envelope aqui comigo, tá? Agora, deixa eu explicar uma coisa. Eu não falei aqui, não é? Mas às vezes nós estipulamos, quando há estipulação de valor, não é? No caso R$300, que foi um valor em média que está custando as cadeiras, tá? Só que os irmãos também podem contribuir segundo o que está proposto no teu coração, tá? Nossa meta é R$300. Pastor, eu não tenho R$300 agora, tá? Então você está falando pastor, mas está falando para Deus. Você quer participar. Aí você pode pegar o envelope. Vou até dar uma sugestão, porque às vezes você queria participar com R$300, não é? Você está jogando no futuro, mas você vai participar sim. Como que você pode fazer? Você pode pegar esse envelope, você pode trazer uma quantia cada mês. Amém, irmão? Deu para entender? Tá? Isso para facilitar, para você comprar a cadeira, tá bom? Igual já tive casos aqui que a pessoa pegou 2 envelopes para a família e está dividindo o valor para completar os R$300. A Bíblia, em 1 Crônicas 29, vai falar das ofertas de Davi. E ali foi, todo mundo sabe que as ofertas de Davi, né, para quem não sabe, não é? Mas a maioria que conhece a palavra sabe que foi para a edificação do templo, que Davi queria construir. Porém, Salomão, seu filho, foi quem fez esta obra. E ali fala dessas ofertas de altos valores, não é? Quando diz assim, 1 Crônicas 29, capítulo 29, né? Eu vou ler bem rapidinho para você entender, né? Quando essa oferta ela é uma oferta estipulada e uma oferta para determinado desafio. No caso aqui, a construção do templo. Então disse assim, ó, disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei, preste bem atenção, ó, de que modo que ele está fazendo essa oferta. Eu, pois, com todas as minhas forças. Amém, igreja? Você pode fazer com todas as suas forças. Já preparei para a casa de meu Deus. Para onde? Para o pastor? Não, para a casa de Deus. Amém? Que a casa de Deus engloba tudo, né? Todo sustento, tudo que vai fazer. Então, o que ele trouxe? Preste bem atenção. Ouro para as obras de ouro. E nós estamos recolhendo R$300 para a compra das cadeiras, não é? Prata para as de prata. Nós tivemos a oferta que foi doada pelos irmãos que fizeram o marmitex, trouxeram doces, aonde nós já conseguimos, graças a Deus, compramos no sábado o material para fazer o forro do teto aqui do drywall. Aliás, quantos homens eu tenho aqui? Tem homem bom aí? Tem? Que bom, hein? Eu vou marcar um mutirãozinho aqui com o pastor Ricardo, pastor Ricardinho, não é? Que nós vamos precisar ajudar ele a pôr
Aí o forro aqui em cima, os drywall estão lá embaixo, o material vai chegar semana que vem, não é? E eu vou ver com ele aqui o dia, porque ele vai doar um tempo dele aqui, vai ser à noite, tá? E aí eu queria contar com os homens que isso é aberto para todos, que podem nos ajudar aqui, que aí a gente já aproveita, já ajuda ele por esse drywall, tem que puxar fio, tem um monte de coisinha aí para fazer. Ah, pastor, não sei fazer isso. Não, você vem aqui ajudar, pelo menos apoiar, segura aqui, né? Às vezes eu também não sei, então eu vou lá, faz força aqui, apoia lá, não é? Amém? Segura escada, viu, irmãos? Quanto mais gente vem, mais rápido a gente faz e melhor, tá bom? Então Davi aqui está dizendo, prata, né, para as obras de prata, bronze, para as de bronze, ferro, para as de ferro e madeira, para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. Preste bem atenção que o Davi está fazendo isso, que é uma coisa que propôs no coração dele. Ele sabia que ele não ia fazer essa obra, mas ele estava ofertando. Amém? Ele já, no fim de sua vida, sabia que deixou frutos, e que esses frutos resplandeceram, não é? Então, para a grande obra do Senhor. E o povo também trouxe ainda, porque amo a casa de Deus, o ouro e a prata particulares, que tenho, dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto eu preparei para o santuário. Aí ele vai descrever aqui, 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7.000 talentos, aí vai trazer tudo aqui, entendeu? Então, os chefes, versículo 6, eu estou saltando um pouquinho só para adiantar. Então os chefes de famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitões de 1000, os de 100 e até os intendentes sobre as empresas do rei voluntariamente contribuíram. Veja bem, Davi fez isso e todos os chefes de família, ou seja, todos os encarregados, os que cuidavam, você viu que a Bíblia aqui nessa tradução está dizendo sobre os negócios que Davi tinha, as empresas, trouxeram todas as grandes ofertas para que pudesse construir o templo de Deus. E depois, se você for ver, Salomão, ele faz algo tremendo. Ele pega cabeças de gado, ele oferece a Deus. Você vê que Israel nunca assim sofreu com misérias. Eles foram só oprimidos pelas lutas quando desobedeciam ao Senhor, não é? Mas Deus sustentou eles, e foi um povo, e é até hoje um povo muito rico. Muito rico. Vocês veem que com essa guerra aí, eles são um dos únicos, né, a terem, um dos que tem o maior arsenal de proteção contra mísseis, né, e outras coisas mais, nessa terra tão rica e abençoada que Deus assim propôs. E esta promessa é para nós também, irmão. O que quer dizer que a gente sabe, eu não vou falar aqui da prosperidade que você vai ter grandes carros, grandes casas. Deus pode dar a cada um, isso aí, amém. Tá? Mas o que eu estou pregando aqui, o que eu estou falando para esse desafio de cadeira, é para você contribuir na obra de Deus. O valor é aquilo que está no teu coração também. Óbvio que nós estamos falando um valor estipulado, porque, como nós vemos na Bíblia, houve ofertas determinada para cada obra. Amém, igreja? Você está entendendo isso? Você sabe que prosperidade é de dentro para fora. Amém? Tem muita gente que vai na igreja e aí acha que vai prosperar porque dá uma oferta, vai ter grandes coisas e depois acaba se... Eu mesmo fiz isso e acabei me estrumbicando. Não é. Deus não olha esse tipo de coisa. Deus olha o coração da pessoa. Amém? Então, irmãos que podem contribuir segundo as suas forças, pastor, não tenho 300 reais, mas você vai ter, eu quero declarar, amém? Mas você tem que dar passo para isso acontecer, isso é para Deus, não sou eu que vou te prosperar e não sou eu que vou ficar aqui, não é, criando e forçando coisas para você prosperar. Vou ensinar a palavra de Deus, é com você o Espírito Santo, amém? Que vai te direcionar, porque Deus não quer trazer peso sobre ninguém. Pelo contrário, Deus quer abençoar a vida de cada um de vocês. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, eu louvo ao Senhor, porque graças a Deus, nós passamos por lutas, às vezes por necessidades, mas o Senhor não falta com as suas provisões. Você crê nisso? Então, você que quer pegar o envelope para contribuir, vem aqui, porque eu vou dar na sua mão, em nome de Jesus, tá bom? Você vai, pastor, pode contribuir hoje? Pode, você chega lá atrás, pede para os irmãos, né? E aí entrega para eles. Quem quiser pode vir, irmãos. Pode pegar agora. Já pega agora aqui o envelope em nome de Jesus. Se você vem rapidinho.
que eu já vou entrar na palavra. Deus abençoe, viu, irmão? Aleluia. E eu quero agradecer ao Senhor, porque nada é peso daqui para mim. Amém, igreja? Só pesa uma coisa, quando a gente está errado. Quando a gente está errado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, certo? Então há um peso muito grande sobre isso. A gente sabe que as pessoas, elas todas procuram algo para se preencher na vida. E muitos se apoiam no que tem, na base de vida que tem. Só que aí que é o perigo, porque aonde está a sua base? Aonde que você está afirmado? Nós vemos uma sociedade que vem buscando algo para se fortalecer, se preencher. E quando vai lutando com as suas forças, segundo o seu querer, desprezando certos conhecimentos ou não tendo conhecimento, porque, irmãos, todos nós temos a oportunidade de conhecer, amém, irmãos? Todos, a oportunidade é dada a todos, tanto que Jesus vai voltar. Vai ficar gente que ainda não ouviu o Evangelho? Vai, mas não vai sobrar um sem ouvir ainda, porque mesmo no período tribulacional, que são 7 anos, nesse período vai ter diversos eventos para que todos sejam alcançados. Apesar de existirem ainda um número, que eu diria não tão grande, já tem conhecido o Evangelho, tem ouvido falar de Jesus. Amém? Então naquele dia, não vai ter desculpa, porque o Senhor, quando Ele fala dessa volta, que só volta quando todos ouvirem o Evangelho, não é arrebatamento, tá, irmão? Vai ser no período tribulacional dos 7 anos, quando a igreja for arrebatada. Entendam bem isso. Porque o que vai acontecer? Vai pregar, vai vir os 70, vai descer aí Elias, Eliseu, vai ter grandes coisas para mover com Israel, com o povo de Deus, não é? E vai ter muitas coisas para o Evangelho ser pregado. O evento do arrebatamento é o que vai chocar o mundo. Então você imagina que isso vai abrir mais, não é, curiosidades, ou seja, vai despertar mais pessoas para poder chegar a Jesus. Só que aí o papo é outro. Mudou, porque para você vir para Jesus vai custar muito sua vida na hora, não é? Como hoje nós já temos países perseguidos que sofrem com isso. De quem quer a Jesus aceitar lá, sabe que pode morrer de uma hora para outra, não é? Ou vivem de uma maneira de tortura. Mas, pastor, isso é vida? Irmãos, quando Jesus entra na nossa vida, é que para nós aqui falar isso é uma coisa pouco distante, porque o Brasil não tem esse tipo de perseguição por enquanto. Mas se surgir, é onde que a gente tem dito, é onde que a gente vê nesse lugar, há uma peneirada enorme de quem vai adorar a Deus. Porque quantos vão estar dispostos a morrer por Cristo? Não é? Então, se hoje, graças a Deus, não tem em todos os lugares, existe uma certa perseguição, existe. Mas não é ainda algo tão pesado como nós vemos em outros países. Então aproveita a liberdade que você tem hoje de ouvir a palavra de Deus, não é? E aproveitar, viu, irmãos? Deixa eu falar isso aqui também. Aproveitar os momentos de culto que você tem. Hoje aqui na nossa realidade, vou falar de São Paulo. O que a gente vê em muitas igrejas é a dificuldade do povo vir durante a semana, porque a gente sabe, a gente tem correrias, tem trabalho, muitos trabalham longe, tem período distantes, então há uma certa dificuldade que se torna um pouco impossível. Por isso que o nosso culto, pelo menos aqui, é às 20 horas, porque é um pouco mais tarde o começo. Se eu marcar às 19, muitos não vão nem conseguir. Eu sou da época que eu vinha direto do serviço para a igreja. Hoje, na pesquisa, o povo já não faz isso, né? Quer passar primeiro em casa, quer tomar um banho, quer comer para depois vir. Então fica mais difícil. Mas eu, na minha época, que eu morava na cidade de Tiradentes, frequentava no Carrão, né, a igreja, eu trabalhava no Ipiranga, eu vinha direto do serviço, né? Não dava tempo de eu ir até a cidade de Tiradentes. Então, nesse caso, eu falava assim, eu vou e eu quero ir. Porque quando a gente quer vir, é uma outra coisa. Deus, eu só posso dizer para você que Ele vai suprir toda a necessidade do cansaço, Ele vai suprir todo o seu sono, Ele vai suprir essas coisas. Amém, igreja? E outras nós temos que aprender a padecer um pouquinho pelas coisas boas, não é? Aliás, tem gente que enxerga o trabalho, morar longe como preciso trabalhar. Eu acho isso que eu acho interessante, que a gente muitas vezes não usa de modo racional e esquece algumas coisas que... Por isso que Deus, entendo, né, que o Senhor vê muitas coisas na nossa vida. E a intensidade da adoração do nosso coração.
Porque a gente pode trocar facilmente e fazer uma força para dar prioridade a outras que a gente quer, menos com a prioridade de Deus. Então só toma cuidado com isso. Eu como pastor, como vida, não só como pastor, que eu estou dizendo nessa linguagem como pastor, porque cuida do rebanho e tenho a função de orientar vocês, não é? Como também sou orientado, como também venho aprendendo a vigiar com estas coisas, amém, irmãos? Porque Deus sonda muito o nosso coração. Nada fica encoberto para Deus. Ele sabe os desígnios do coração do homem. Ele conhece o pensamento dos homens. E Ele fala, o pensamento dos homens eu sei, eles são maus. Quando a Bíblia fala mal, não pensa que é roubar, matar em modo mais concreto, né? Modo mais assim objetivo. Eu diria assim que pega uma coisa fixa, uma arma e mata o outro. Mas você está matando o tempo até para com Deus. Isso é maldade, entendeu? Então a gente não mata fisicamente, mas mata com palavra, né? Com objetos físicos, mas mata com as nossas atitudes, com as nossas intenções. Então Deus, Ele sonda o nosso coração. E aí está a nossa base de vida, como eu estou falando. E por causa de todos esses conjuntos que a gente tem, não é? Que são as aflições que a gente leva também, e a luta que Deus sabe que a gente enfrenta para ficar firme nos caminhos de Deus. Ele sabe de tudo isso, e graças a Deus pela sua misericórdia, mas muitos caem em parafuso, né? Fica assim, boiando, e caem em depressão, perde sentido de vida. Muitos dentro da igreja ficam confusos com muitas dessas coisas. Eu sei do que passa, porque eu já fui de idas e vindas dentro da igreja. Eu sei que Deus, eu posso falar isso porque Ele viu a intensidade do meu coração. Porque um dia, até testemunhando esses dias no meu trabalho, eu falei isso para a pessoa, falei, religião, que a pessoa falou para mim, religião ajuda, né? Eu falei, ajuda, mas não resolve. Eu entendi a pergunta da pessoa. Eu falei, por quê? Eu vou te explicar. Bater cartãozinho dentro da igreja não vai adiantar. Porque tem pessoas que pensam assim, eu posso lá fora mentir, fazer o que for, Deus me entende, e aí eu vou para a igreja e vou me santificar. Então, peraí, se esse tipo de pensamento precisa conhecer a Jesus. Não é assim não. Porque Deus nos liberta da escravidão, do pecado. Então, eu venho na igreja, sim, eu me santifico. Mas eu me santifico, o que é? Eu me separo. Do que? Do pecado. E eu aprendo a me separar do pecado aonde? Aqui na igreja. Amém? Complementos. Na palavra. Porque não adianta, muita gente vem na igreja, só escuta as pregações, mas não medita, não lembra. Até esses dias, quarta-feira eu preguei aqui sobre negar a cruz, não é? E aí eu falei assim, até esses dias eu estava falando, não, Senhor, isso aqui eu tenho que negar. Porque você pega a mensagem daquele dia e você vai aplicar durante a semana inteira. Amém, irmãos? Está entendendo isso que eu estou falando? Não se cobre, não se peça, porque às vezes tem realidades difíceis, não dá para você vir na igreja. Por causa disso, daquilo a gente, né, Deus Ele sabe, o importante é Deus saber do teu coração. É como eu já disse aqui, eu só tomo cuidado quando as pessoas vêm me aconselhar e se apoia, exatamente porque as pessoas elas têm um peso e ela quer ver uma palavra-chave. Ah, mas o pastor falou. Você toma cuidado, porque se o irmão falou, o pastor falou, o apóstolo falou, ele vai falar o que é de Deus. Mas você precisa tomar cuidado para você não transferir a culpa, porque nós somos especialistas em terceirizar o pecado e pegar e falar assim, ó, foi lá, não fui eu não. Entendeu? Me orientou desse jeito. Deus não vai aceitar esse tipo de desculpa, porque todos nós, Deus Ele sabe da intenção do nosso coração. Amém, querido? Quando você faz, você sente paz. Amém? As suas obras, você tem que sentir paz. Estou falando de obras práticas, como filho, como marido, como esposa. Você não tem sentimento de culpa. Amém? Não tem. Quando a gente tem sentimento de culpa, nós estamos escravos, precisa ser perdoado, precisa de libertação. Quando nós estamos em paz para com Deus, nós sofremos lutas, é outra coisa, que as lutas nos, né, vem acusações, mas você quando fica triste, você quando está inquieto, diante dessas acusações tem culpa? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Se eu vejo que eu tenho, então se acerta, porque Deus está pronto para perdoar. Você crê nisso? Deus está pronto para
perdoar. Agora, quando eu não tenho o sentimento e fico disfarçando, que isso aí cada um de nós sabe fazer, ou eu sabia fazer. Eu orava e pedia para Deus tantas coisas, Deus falava, muda aqui. E eu não mudava. E ficava, não, Senhor. E fazia, e eu queria falar, sabe quando dá aquela discussão, quando um quer falar mais alto? E não ouve, sabe? Só pega a palavra-chave. Então eu fazia isso. Até um dia que Deus tratou e falou, não, é aqui. Aí eu falei, é aqui que eu preciso mudar. Quando eu dei o nome na minha culpa, reconheci, Deus começou a mudar. É assim que funciona. Amém? Isso chama-se arrependimento. Não é desculpa. Desculpa eu posso fazer de novo. Arrependimento eu não quero fazer. Amém? Arrependimento eu quero conserto. Arrependimento eu quero ir para frente. Arrependimento eu quero ser um vaso de Deus. Arrependimento eu quero ser o melhor para minha esposa. Eu quero ser o melhor para minha família. Porque eu quero em primeiro lugar, como na sequência, amar a Deus, amar ao meu próximo como a mim mesmo. Então, primeiro Deus, base de tudo, a sua palavra, os seus princípios. E segundo, o amor, não é? Que eu só vou ter um bom resultado de bons frutos se eu amar ao próximo, porque eu amo a Deus. Então este é o amor ágape, o amor que consegue perdoar até aquele que te oprime, aquele que te trai, consegue perdoar qualquer tipo de tormenta que você passou, de agressão física, de coisas que atormentaram você, de coisas que oprimiram você, que te acusaram, machucaram teu coração, porque nós machucamos o coração de Deus com nossos pecados. E Deus de tal modo nos perdoou e de tal modo nos salvou, porque Ele teve que dar a vida de um único filho em troca disso. Amém? E hoje nós celebramos esta aliança que Ele fez conosco, a nova aliança. Aleluia. Hoje não temos nenhuma condenação em nossa vida para aqueles que creem. Pastor, mas e aí, se eu peco, se você se arrepende e não é escravo, você vai caminhar com Jesus, amém? Agora, se você vive pecador, presta atenção na palavra, é uma prática, pecador, na prática do pecado, você está escravo, amém? Escravo, o que é escravo? Você está preso por algum motivo, algum motivo você está preso, e esse motivo, você não foi, irmãos, eu estou com um princípio de gripe, minha esposa nem está aqui hoje porque pegou, né, e gripe, né, estou até olhando se não está com dengue, não, ela está ruim mesmo, ficou ruinzinha, mas, e eu, né, deixa eu compartilhar a gripe, aliás começou com o Vitor e nós estamos compartilhando, está tudo em comum, você ficou gripado, eu também fico, e parece que eu estou querendo, então, está falhando um pouco aqui, os irmãos me perdoam se eu tiver aquelas corizas. E a indisposição, que você sabe como fica gripado, né? Raciocínio, mexe com um monte de coisa. E a garganta querendo raspar. Então, nossa, olha, travei isso daqui. Eu sei que as lutas, elas vêm de uma tal modo, de tal intensidade, que Deus, Ele sabe exatamente dessa dificuldade que nós temos para ficar firme na sua palavra, mas Ele não nos deixa só. Você crê nisso? Tem a presença do Senhor aqui, irmãos. E aqui na igreja a gente está ensinando muito a você dar valor, a prestar atenção na palavra, não é? A levar isso como um modo de vida prático para você, porque se não praticar as escrituras, você não está conhecendo a verdade, está sendo só por informações. Ah, eu estou informado. Tá, mas você foi atrás, foi buscar? Quando a gente está informado, nós vamos saber o que é, não é? Informação é ouvir falar, vai acontecer tal coisa, tá? Procura o motivo daquilo, o que você tem que fazer, não é? Para lidar com aquilo que você está informado. Então nós temos que nos informar. E isso aqui ninguém vai ter desculpa naquele dia, porque a palavra está aqui, as igrejas estão de portas abertas. Hoje tem, né, a lei do psil, que até pegaram mais, mas o som chega. De qualquer forma, a igreja está aberta e as pessoas passam e ouvem a palavra. Amém? Passam e veem a igreja, escutam alguma coisa. É que há tentação. O tentador, ele quer nos prender naquela prática das nossas ideologias, dos nossos pensamentos. E é isso que tem que cair por terra e abrir o coração para que entre a palavra de Deus. Mas isso, glória a Deus, porque Jesus, o sumo sacerdote, intercede pela igreja, intercede até hoje, o Espírito Santo, e a obra não falha, e sempre tem adorador levando a palavra de Deus. Amém?
Glória a Jesus, aleluia. Então eu quero compartilhar com você dentro desta ministração, no livro de 1 Pedro, 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1. Estou falando de contaminação, né? E lá em casa a gente conversa muito, né? E tá o meu filho aqui, né? E às vezes a gente conversa algumas coisas. E ele conversou umas coisas comigo e eu tenho vivido. Você também tem, o que eu vou falar na novidade, porque você convive com isso. Mas às vezes no meu tipo de trabalho, e a gente que trabalha muito com o público, você vê cada história, cada coisa, não é? Irmãos, como as pessoas estão perdidas. Meu Deus do céu, e quanto eu vi que eu era perdido. Também. As pessoas falam, irmãos, mal do casamento. As pessoas, eu pego cristão, que eu não fico falando que eu sou cristão, sabe? Né? Deixa a atitude resplandecer, né? Então às vezes a pessoa entra comigo, está comigo, fala, pô, tem paz aqui dentro. Amém. Eu glorifico a Deus, porque a nossa vida, eu falo assim, ô Jesus, se ela soubesse a luta que eu tô, eu já dei uns esperneios hoje, mas a paz é maior. Amém? Aleluia. Mas é o que eu quero dizer para você, e contamina, viu? A gente tem que vigiar direto, porque é difícil você ouvir um papo bom. Um papo bom. Esses dias, como uma pessoa, ela falou, e eu estava falando da palavra, né? Fui pelas laterais até entrar no ré. Aí ela falou, o senhor é cristão, né? Eu falei, sou. Porque nós estávamos falando de palavras. Ela falou assim, nossa, eu escuto cada coisa também aqui no meu comércio. Eu estava no comércio dela. E ela falou, é tão bom ter esse tipo de papo, né? Ela falou, isso aqui não dá vontade nem de parar de conversar, porque nós estamos falando de coisas que trazem paz. Eu falei, exatamente, né? Jesus, Ele nos dá paz, amém? Ele preenche, Ele nos dá o real sentido de viver em Cristo. E quando você descobre isso, irmãos, aleluia. Quando você está com Cristo, aleluia. As coisas vêm numa intensidade muito grande. Mas mesmo nos momentos difíceis é que a gente entende. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Amém? É aí que parece que Deus quer essa fraqueza em nós. Porque Ele tem o prazer de resplandecer a sua glória na nossa fraqueza. Ele fala o quanto você é forte. Amém? Aleluia. É que a gente não enxerga muitas vezes quando a gente está fraco a graça e a misericórdia de Deus nos ajudando. Porque as lutas por vezes são muito grandes, não é? Mas nós não podemos deixar ela embaçar o nosso olhar. Nós devemos olhar para Cristo, seguir na sua palavra, porque Deus sempre nos levantará com graça. Não vai faltar palavra alguma na nossa vida das promessas que Deus deu para nós. Tudo vai se cumprir. Se o Senhor falou que naquele dia que você tiver caído, Ele vai te levantar, você não vai ficar prostrado, creia. Você só está por um tempinho. Você não é igual aos outros, que fica prostrado e só abre a boca para murmurar. Mas nós caímos, levantamos, glorificando a Deus, até mesmo prostrados, nós nos arrependemos, nós adoramos, nós confiamos e o Senhor nos levanta. Aleluia. Então, o que eu vou ler para vocês aqui a partir do verso 1, do capítulo 1, de 1 a Pedro, capítulo 1, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, são as províncias aqui, né, as cidades. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para o que, irmãos? Obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Nossa, que maravilha. Essa palavra não está escrita para ímpio. Essa palavra está escrita para a igreja de Jesus. Você é a igreja? Pastor, eu ainda não sou, mas você está aqui, você está ouvindo, é para você também. A palavra de Deus jamais
faz discriminação de pessoas. É que o texto se refere por uma certa passagem da onde Pedro estava falando com a igreja. Mas o que eu encontro aqui, irmãos, olha o testemunho de Pedro. Um cara arrogante, um cara grosso, estúpido, um cara difícil. E Jesus chamou ele para perto. Jesus andou com ele, abraçou ele, e Pedro traiu ele, traiu Jesus. Jesus perdoou e Jesus o levantou. E hoje Pedro é o quê? Apóstolo. E ele fala de algo que ele foi chamado. Eleito. Deus nos elegeu. Amém? Segundo a presciência de Deus. Isso aqui já fala tudo. Quando se fala ciência, é algo de conhecimento. E Deus nele está tudo nos seus projetos e no seu conhecimento. E aqui fala a ciência do conhecimento de um coração do ser humano, da alma que Deus criou para adorá-lo, que é você. Amém? Que coisa linda! E o amor que Deus tem por nós, que é tão grande. Então, eleito pela presciência de Deus, em santificação do Espírito. Preste bem atenção. Ele está dizendo que Deus nos elegeu segundo todo o seu conhecimento de nossa alma. Isso quer dizer, Deus sabe das suas fraquezas, dos seus limites. Deus sabe dos desígnios do teu coração. Deus sabe de tudo. Eu estou falando algo bem específico, que é você e Deus. Não é você e o outro, é você e Deus. Amém, irmãos? Não é transferência para outros, não. É você e Deus, é o teu coração. Isso quer dizer, o Senhor sabe muito dos seus pensamentos. O Senhor sabe muito do seu deitar e do seu levantar. Eu diria que essa ciência, presciência, é até antes de você existir. Como Deus se refere para Jeremias: Jeremias, eu te escolhi desde o ventre, antes de você ser formado, lá no ventre da sua mãe. O salmista Davi fala: eu ainda era informe e o Senhor já me chamava pelo meu nome. Amém, irmãos? O Senhor tem conhecimento da sua vida e por isso você está aqui hoje. Deus sabia que você está aqui hoje. Amém? Deus te livrou de coisas terríveis por causa dessa presciência. Deus te livrou de coisas terríveis. Eu não posso vir aqui, eu esqueço. Isso aqui é pegadinha por causa da filmagem, viu? Tirou o pregador de ir para frente, que tá, nossas pregações, viu, irmãos, elas estão sendo gravadas, tá? Eu vou voltar a transmitir. Eu estou fazendo as coisas em um pouquinho do tempo para organizar, porque eu estou com algumas ideias para poder transmitir o culto, mas ele não será gravado. Gravado vai ser só a mensagem, tá? Então, quando você quiser ouvir essa mensagem e compartilhar com alguém, entra lá no YouTube, tá certo, filho? Né? Tá lá no YouTube, você pega o endereço da Igreja Cristã Missão Resgate, curte, porque aí você fica, toda a postagem que a gente recebe lá, que a gente posta lá, você curtir toda vez que tiver a mensagem, você sabe disso, a postagem, você será avisado, tá? E você pode abençoar pessoas com essas mensagens minhas, do pastora Márcia, do pastor Ricardinho, da pastora Antônia, da pastora Cida. Não é tão difícil chamar de Antônia, né? Até eu estranho, tantos anos, até ela estranha, né? A nossa intimidade aqui, para mais nome, como é que chama? Nome de guerra, né? Cidinha, né? Tenente Cidinha, né? Então, você vai ter lá as mensagens para ser edificado. Então, você não fica sem perder o culto, digamos, que é melhor você estar ao vivo, né? Mas se você, por um motivo, trabalhou, está viajando, você sabe que depois que acaba o culto aqui, mais no domingo, lá para o finalzinho da tarde, por aí, no máximo segunda-feira, você vai estar vendo as mensagens gravadas, as mensagens que foram ditas aqui. Então, estou só gravando o momento da mensagem, tá bom? Mas continuando aqui na palavra, não é? Este amor de Deus é tão grande na nossa vida, que Ele conhece e já nos chama lá antes de nós
estamos informes. Deus, Ele sabe de toda a nossa vida. E aí fala na santificação do Espírito. Pedro já está falando algo da promessa que o Senhor Jesus deixou para nós. O Espírito Santo em nossa vida e santificação do Espírito é Espírito em nossas vidas, que quando nós estamos no Espírito, que é a palavra de Deus, que é através de uma vida de busca ao Senhor, nós estamos sendo separados do pecado. Ou seja, é mesmo que o apóstolo está falando aqui, se vocês estão no Espírito, vocês estão santificados, e o pecado, por mais potência que ele venha sobre a vida de vocês, não tem poder de tocá-los. Amém? Aleluia. Lembra quem estava aqui no culto? Se eu pegar esse copo de água aqui e ficar me molhando, aqui está quente, está com ventilador, eu nunca vou me secar porque está vindo água, eu estou molhado. Agora, se eu parar, o sol me seca. Se eu pôr pouca água, vai parar e seca. Então, eu preciso estar ou na direita ou na esquerda. Não dá para você ficar com os dois pés. Isso aí é coisa de confusão. Por isso muita gente fica confusa. Por isso muita gente se embaraça dentro, e o inimigo, irmãos, dentro da igreja, ele é muito esperto para confundir a cabeça das pessoas, viu? Com as palavras e deixar pessoas na dúvida com muitas coisas. E dúvida não é de Deus. Dúvida está para ser tirada, tá? Ou você crê ou não crê. Agora ficar em cima do muro, porque a palavra de Deus fala sim, sim ou não, não. O que passar disso é o quê? Procedência. É a atitude, é o proceder do inimigo. Então as pessoas que, e isso se mostra hoje, que tem pessoas que não tomam decisões, não sabem o que vai ser em profissão na vida, ficam em dúvidas, sem tanto ter determinação e partir para aquele ponto de objetivo para que você batalhe por aquilo. Amém? É ou não é? Então, quando eu tenho dúvida, principalmente na palavra de Deus, eu vou fazer o quê? Procurar, não é? Tem pessoas que ficam na dúvida, mas não procura, ou procura errado. Procura pessoas que são menos que ela ou iguais a ela. Tem que ser maior que você. Lembra dessa historinha? Quem lembra? Não é? Quando você está na pior, não vá falar com pessoas que é menor que você. Qual é essas pessoas menor? O que é mesmo? Pessoas que falam, não dá certo, não vai para frente, abandona mesmo, esse tipo de papo. Que em vez de ajudar, piora. Pessoas iguais a vocês, eu também sou assim. Mas isso é assim mesmo. Mas isso não vai, eu também achei que não tinha jeito. Essa é igual a você, porque você está nessa situação. Maior que você. Ô irmão, isso realmente, aparentemente não dá certo. Pode ser que não dê. Pode ser que, você está aí também na dúvida. Tá, mas uma coisa é a seguinte: confia em Deus, eu vou te ajudar. Essa é a pessoa maior que você, eu vou orar por você. Busca a palavra de Deus, dá certo sim. Você vai ver que Deus vai te dar caminho. Deu para entender, irmãos? Por isso que você tem que ser seletivo nas suas amizades. Muitas pessoas ficam deprimidas e ficam confusas por causa de mau papo. Se alimentam de coisas erradas. Nunca, se você pegar, olha, isso aqui é tão bíblico que você pega um ateu aí, um cara bem estudado, ele vai falar que você um não para você é um sim. Vocês já ouviram isso? Você vai pegar uns caras que falam assim, anda com pessoas que põem você para cima. Quando você vai em palestra motivacional é para pôr você para cima, não para baixo. Então o cara está maior que você. Amém, irmãos? Jesus fez isso é princípio bíblico. Só que o mundo usa esse outro lado que eu estou falando, muitas vezes, para colocar o coração em matérias, em coisas. E aonde nosso coração tem que estar na base de Deus. Porque você vai ter a matéria e você vai saber administrar a matéria e a prosperidade com a matéria. Amém? Que é a sua casa, seu carro, seu dinheiro. Amém? E viver bem, saber por que você tem tudo isso hoje. Porque é ciclo da vida. Não, você tem tudo isso porque isso tudo é algo que Deus lhe deu para você viver aqui, para exercer sua missão. Aleluia! Amém? Glória a Deus, que é um desafio desse de cadeira. Eu posso, não tenho 300, mas eu vou chegar lá, é assim que funciona. Por isso que eu orientei a você, podia falar, irmão, não, dá qualquer aí para Deus, sem problema. Não, irmão, isso é menor, isso é pouco, não posso falar isso. Fala, irmãos, a gente tem criatividade. E o que a gente precisa aprender é ser ousado em fé. Diga comigo, ousadia. Não pensa que só ousadia, porque quando mexe no bolso dói, viu, irmão? Quando mexe com dinheiro, porque dinheiro por isso que a Bíblia fala, ele é bênção, mas é a raiz de todos os males.
não é? Porque leva o homem a muita incredulidade, a muitas coisas. Então, por isso que eu estou falando assim, você pega e fala, eu vou atingir esses 300 reais. Você quer ver como você atinge? 10 vezes de 30 reais. Amém? Você estipula no teu coração 10 vezes de 30, 20 vezes de 15. Você vai chegar lá. Sabe qual é a ideia disso? Você tem que aprender assim. Tem aquela que é na fé mesmo. Você fala, olha, eu tinha 300, Deus vai falar assim, dá os 300. Fala, e aí, Senhor? E Deus vai falar, dá os 300 que eu vou prover. É a oferta ousada. Agora aquela que você está declarando e profetizando que você vai ter. Com isso há pensamentos, 2 tipos de pensamentos. O do que, ai que bom, então eu posso dar 10 vezes de 30. Ai, já me aliviou. Mas às vezes você não é ousado, você tem que aprender, como eu aprendi, a dar valores, mesmo que eu não podia dar, e o Espírito Santo vai lá e Deus vai lá e abre portas para mim. E não estou só falando de valores físicos, mas também de valores de tempo, de renúncias de tempo. Isso abrange um monte de coisa. Lembra do que a Bíblia fala, do que Jesus ensinou, de que se nós não formos fiéis no pouco, não seremos no muito e seremos cobrados. Amém, irmãos? Está entendendo? Então, é uma questão de ousadia. É uma questão de nós sermos ousados em muitas coisas. Quando a liderança fala para você, vai lá e faz, vai lá, vai para a obediência, creia, confia. É muito teu coração, mas não faça sem fé. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiz uma atitude minha sem fé. Romanos 14, o que não for por fé é pecado. É pecado. Aí sim, entendeu? Então, irmãos, é conhecer a palavra, senão você fica à deriva. Você fica à deriva. E lembre-se, tem dúvida? Vai para quem? Para quem que eu vou perguntar? Maior que você. Procura saber da pessoa. Vê se ela tem vida em família. Vê se, por exemplo, jovens. Você quer ver uma coisa? Quantos jovens tem aqui? Levanta a mão. Bastante, né? Você sabe, jovens, vou falar com vocês diretamente. Sabe qual é o grande mal da sociedade jovem hoje? Desobediência. Eles não ouvem mais os pais. Está difícil isso. Eles ouvem o mundo. E eles ouvem as pessoas que são menores. Viu? Por causa disso, ficam contaminados, depressivos. Porque está uma tal de depressão jovem agora que, pelo amor de Deus. Eu olho nos bares, eu olho nas coisas e falo, gente do céu, misericórdia. O que está na moda de jovem dá rolezinho. Você sabe o que é rolezinho? Hein, jovem? Você sabe, venezuelano sabe o que é rolezinho? Rolê, dá umas voltinhas, pinga de bar em bar. Aí eu, não, olha o que eu ouvi esses dias. Ai não, eu vou lá. E aí, pô, não, mas você não ficou com aquela? Não, eu fiquei com aquele. Não, e não sei o que, homem e mulher conversando. Uma jovem e um jovem. Não, porque, pô, não, mas porque tem que ir na festa, você tem que ficar. Tem que transar. Tem que rolar sexo. Tem que rolar droga. Tem que rolar bebida. Misericórdia. E aí eu falo, né? Falo minha oração, meu Deus, por isso que o Senhor tira esses pessoal e faz dar rolezinho santo. Vai evangelizar, vai ganhar pessoas. Vai ouvir pessoas. Vai ouvir a palavra de Deus que traz vida. Perdendo a importância das suas partes, não é, do seu corpo, provocando com isso maus relacionamentos, provocando com isso e não estão enxergando uns desrespeitos, rebeldia, um esfriamento de amor tão grande. Você sabia que tem muito jovem que não dá bom dia para você? É difícil você achar um jovem ainda educado. Eu vou falar isso que até gente que se diz cristão. Então, irmãos, nós precisamos estar firmes com o Senhor, porque nós fomos chamados para obediência, porque a Bíblia fala, obediência gera bênção, e desobediência gera o quê? Maldição. A maldição fica as escolhas.
Vai bem num lado, no outro ruim. Isso se vai bem. Porque na verdade tudo vai mal. Até a prosperidade é para o mal. Mas quando eu estou em santificação, tudo que eu tiver é bênção. Está isento de mal. Meu carro está isento de maldição. Minha casa está isento de maldição. Meu dinheiro está isento de maldição. Meu namoro como jovem está isento de maldição. Meu casamento está isento de maldição. Você sabe o que é essa maldição, né? Adultério, pornografia, drogas. Os meus alimentos estão isentos de maldição. Deus está me abençoando em tudo. Tudo que entra na minha casa é abençoado. Tudo que entra na minha casa é santificado. E eu fui chamado, segundo a santificação, em obediência em Deus Pai, em santificação do Espírito, porque esse Espírito me santifica. Para o quê? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Essa aspersão está dizendo: você foi comprado pelo sangue de Jesus e foi firmada uma aliança incorruptível e santa, que tem o poder de quebrar todas as maldições. Por isso está escrito que praga alguma chegará à tua tenda, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Irmãos, o mundo pode passar crise, você pode estar vivendo no maior roda de pecadores, mas esse pecado, essas contaminações, essas propostas que vêm sobre sua vida, a enfermidade, as aflições do mundo, não vão derrubar a sua fé, porque está firmada através desta aliança. E o apóstolo Paulo testifica isso, Pedro testifica isso, falando exatamente que nós fomos capacitados a obedecer. Por que capacitados? Porque Deus dá força. Ele sabe que é difícil obedecer. Ele conhece o dia da tua tentação. Amém, queridos? Mas Ele sabe também que você vai pagar preço. E Ele está com você nessa paga do teu preço. Na zombaria, na perseguição, ser mandado embora por causa de um ato honesto. Deus está com você. Ele não vai te desamparar. Ele vai te honrar. Para Deus nos honrar, às vezes as pessoas pensam assim: só porque essa empresa faz coisa errada, aí eu não vou ficar aqui, né? Eu vou fazer aqui, não sei o que, eu estou honrando a Deus que eu não estou fazendo errado. Aí chega lá, a pessoa chama porque você não fez a trapaça que ela queria, te manda embora. Aí a pessoa chega e fala assim, de Deus fala assim: tá vendo, eu honro a Deus, não adiantou. Irmãos, presta atenção, você não conheceu nada da palavra, presta atenção. Quanto maior a opressão, melhor e mais perfeita será a sua vitória. E outra, se mandou embora porque Deus tinha um livramento para você. E outra porta vai se abrir para você. Amém? Deu para entender a frase? Quanto maior a opressão, maior e mais perfeita e linda vai ser a tua vitória. Deus tem que honrar e para Ele honrar, quanto mais você descer, mais você vai subir depois. Mas cada vez você não vai subir apoiado em varas bambas, você vai subir apoiado no Espírito Santo. Sabe o corrimão? Você vai pegar no corrimão firme, aquele que está lá, o Espírito Santo. Você vai pegar, você vai subir, sabe com que mão? Com aquele que pega, te toma pelo teu braço e te ajuda com a destra fiel, com o braço forte do Senhor a você subir. Isto é base. Para você administrar a altura, precisa administrar aquilo que está abaixo. Para você administrar a riqueza, você precisa administrar a pobreza e aprender com ela. E é rico aprender na pobreza. Eu estou dizendo não financeiramente, mas de espírito. Essa pobreza que se chama uma humildade que nos leva a uma grande riqueza, sem perder a humildade. Amém? Aleluia. Que nem esses ontem mesmo eu ouvi uma pessoa, eu estou juntando, veja, só vou lembrando, porque é engraçado como se mostra o que Deus faz, né? E uma pessoa falou assim: parabéns por isso que você está fazendo, não sei o que. Ela falou: só que você me entende, né? Porque eu não vou falar, porque tem pessoas que não dá para falar parabéns, porque ao invés dela, né, assim, receber e se portar, não, parece que incentiva o ego da pessoa e ela fica, né, daquele jeito orgulhosa, avarento, esnoba, não sei o que. Eu falei: por isso mesmo, é falta de humildade. Amém, irmãos? Está entendendo o que eu estou falando? Falta de humildade, falta de um equilíbrio, de uma base emocional em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo nos dá essa base emocional. Corre para Jesus, amém?
corre em oração, não corre em murmuração, dobra o joelho. E aqui nós temos a promessa de Deus para tudo isso: a santificação do Espírito, o poder de Deus em nossas vidas. Ele fala assim em versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, ou seja, sem perda de força, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante o que? A fé. Fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Agora, se eu pego lá do versículo 1 e do segundo, né? No primeiro ele fala das províncias que ele estava. No segundo, você entende a presciência de Deus, que Deus te conhece? Você entende que Deus te capacitou para ser obediência e te santificou pelo Espírito Santo? Porque o que ele relata aqui, ainda ele vai, primeiro depois ele vai adorar. Bendito Deus de nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas muitas misericórdias nos regenerou, nos transformou, nos deu uma lavagem, nos fez novos de novo. Não é bonito? Irmãos, eu curto muito carro antigo, não é? Meu filho também, ele mostra cada coisa. Mas esses dias eu vi um carro, um Maverick, né? Mas tão reformadinho que me deu vontade de comprar. Me deu vontade, mano, né? Até um Fusquinha eu vi, mas tava lindão, brilhando. Meu, o Fusca é de 1960 alguma coisa. Poxa, isso é obra que Jesus faz, irmãos. Ele regenera a gente, tirou os ferrugem, tirou o pecado que corroía. O pecado do sofrimento corrói igual uma ferrugem. Fez igual Naamã, regenerou Naamã, que pegou lepra. Mergulha 7 vezes aí, ó. Volta a ter corpo de criança, o cara já tinha mais idade. Acho que ele teve até dificuldade, falou: eita, você não tem mais essa idade, que imagina quantos, né, sem entendimento foram lá e puseram o negócio, falando: não, tem que entrar naquele lago que na mãe entrou, que eu vou ficar igual criança agora. Imagina um monte de idoso que devia ter corrido lá, né? Mas não era essa a ideia. É você. O ato de Naamã, você vê que Naamã retrucou. Aí vem os famosos preferenciais. Se o pastor não pôr a mão em mim, aí não adianta. Elias, né, não pôs a mão em Naamã. Ele mandou ir lá. É Elias ou Eliseu? Porque agora me deu um branco. Mandou por lá. Pegadinha, não sai do púlpito. Fizeram bem bolado esse negócio. Mandou ir lá. Sabe o que é isso? Naamã teve que baixar a bola e falar assim: deixa eu fazer o que está falando. Porque Naamã veio com os seus... Não, veio no pedestal. Eu sou um grande cara de guerra. Eu sou um grande comandante aqui do exército. Eu sou. A gente vê muito eu sou. Então eu não posso me sujeitar às águas lá que ele mandou. E mesmo porque, irmão, não é que a água era suja, é porque ela era barrenta. Você já pisou em água barrenta? Você pega assim por cima, você vê que ela está limpinha, mas o aspecto dela, por causa do barro, você pisa assim, né? Você sai escorregando, aí sai aquele lodo de barro, não é? Mas a água era limpa. E ele falou: poxa, não teria outras águas também? A gente quer pôr formas para que Deus nos cure, não é? Mas fora de tudo isso, sem entendimento, sem santificação do Espírito, porque aqui está se retratando, eu estou pegando essas mensagens paralelas, mas para encaixar aqui dentro do texto, que para você entender o que o apóstolo Pedro passou e aonde ele chega, não é de maturidade. Vai lá, se mergulha, é o ato, que não adianta o outro ir lá e falar: deixa eu mergulhar que eu também vou ficar curado. Não vai não é? Então, é aquilo que Deus está colocando no teu coração durante essa mensagem, para que haja mudança, para que haja edificação, para que haja uma tomada de decisão,
é a sua atitude que Deus está vendo. E aí, naquilo que mandar você fazer, faça, porque Deus vai te abençoar. Amém, queridos? Aleluia. Então tá aqui, não é? E Naamã foi curado. Depois que ele foi curado, mandou oferta. Olha só a atitude de gratidão, não é? O homem teve conhecimento depois. Enfim, e aqui é o que está dizendo a palavra. Nos regenerou para uma viva esperança. Porque quantos estão com umas esperanças mortas? Põe esperança que o gerente vai fazer isso, põe esperança que eu vou ganhar na loteria, põe esperança que o meu marido vai mudar, mas põe uma esperança física, com a sua própria força, não na força de Deus, com a sua força e primeiro na força de Deus. Amém, irmãos? Está entendendo? Por quê? O Senhor falou para Josué: esforça-te e eu te ajudarei a esforçar-te. Por quê? Com uma viva esperança, porque agora você entrega tudo na mão de Deus, confia nele e crê que ele tudo fará por você. Amém? Eu tenho que me esforçar, mas da maneira correta. Não é uma força independente de Deus, é uma força dependente de Deus. Diga comigo, não é uma força independente. Fala, é uma força dependente. Então até isso, meus atos de sabedoria, nas mãos de Deus, com a sabedoria de Deus, não na minha. Porque quando a gente fica naquela, eu entrego, mas tem que ser assim, aí eu vou lá, Deus não vai operar, porque você ainda está sendo sábio aos seus próprios olhos. E Provérbios capítulo 3 vai falar: não seja sábio aos seus próprios olhos, mas confia no Senhor, adquire sabedoria e entendimento, porque Deus vai te dar a sabedoria correta para você fazer. Amém? Aleluia. Então nós vemos que aqui a herança incorruptível, a viva esperança, não é? Sem corrupção, reservada nos céus para vós outros. Quando essa linguagem de Pedro, é porque ele estava falando com a igreja, com o local que ele estava, e aos leitores que estavam lá, por perseguições que essa turma estava tendo, né, por esse povo que estava tendo, por manter firme a santidade em Cristo. E essa palavra é para animá-los, confortá-los e lembrá-los das promessas de Deus e seguir o exemplo de Cristo. E assim, Pedro, ele destaca todas estas coisas que Jesus ensinou e seguiu. Foi como Jesus falou: o que o meu pai, vi meu pai fazer, assim eu faço. O que o meu pai mandou fazer, assim eu obedeço e faço. Então, irmãos, resolva obedecer, porque foi para isso que você foi chamado. Jesus, olha só, interessante isso, a Trindade Santa Perfeita, que é um só, teve a oportunidade de um deles se desviar. O diabo levou Jesus para o deserto, fez do que fez para fazer com que Jesus desobedecesse. E aí por isso que foi deixado, e Pedro, deixado por Jesus esse ensinamento, e uma característica do Senhor Jesus, viva, que está entre o apóstolo Pedro e está entre nós hoje também, que se nós obedecermos, por isso o apóstolo Pedro escreveu que fomos chamados para obediência. Nós conseguimos obedecer, coisa que o inimigo não fez, o adversário nos tenta, para nós sermos bênção nos caminhos de Deus. Você crê nisso? Fique em pé comigo, eu quero orar com você. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.